A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos aqui no canal. Nós vamos dar início a uma série de vídeos relacionados à história do cristianismo e vamos falar um pouquinho aí sobre o surgimento, sobre o estabelecimento e sobre a expansão do cristianismo no mundo antigo. Para esse primeiro slide, nós preparamos esse mapa do Império Romano, porque é justamente dentro dessa região, né, imperial que o cristianismo ele vai surgir, se estabelecer e ser propagado. O cristianismo encontra todo um contexto favorável para a sua expansão. E é interessante a gente falar um pouquinho sobre como isso tudo aconteceu, né? Porque nós pegamos aí mais de 2000 anos atrás, uma mensagem que chega através de um homem que escolhe 12 discípulos e que esses 12 vão propagar esse evangelho para esse mundo afora. E mesmo sem a tecnologia que nós temos hoje, mesmo sem os recursos que nós temos hoje, essa mensagem ela vai ser propagada atingindo praticamente todo esse mundo de então, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa expansão, tá bom? O cristianismo surge dentro desse contexto aqui, ó, dentro desse território, dessa região, tá? É nessa região que nasce nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é nessa região que ele cresce e é nessa região que ele vai ajuntar ali os seus discípulos, os seus seguidores, e após a sua morte e ressurreição, vai dar ali o início à propagação desse evangelho mundo afora. Lembra que a palavra de Deus fala que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra? Então, quando a gente pega Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós temos ali mais ou menos 30 anos de história da igreja, está relatado ali só dentro de Atos dos Apóstolos. Mas dentro de Atos dos Apóstolos, nós pegamos ali nos primeiros capítulos o cristianismo sendo pregado em Jerusalém, o cristianismo sendo pregado na Judéia, o cristianismo sendo pregado em Samaria, se não me falha a memória, está ali em Atos 8, né? E, posteriormente, o cristianismo ele é pregado aos confins da terra, que é onde o cristianismo sai dentro desse contexto judaizante, né? E começa a alcançar outras nações, principalmente na pessoa do apóstolo Paulo, que teve, com certeza, isso é indiscutível, uma importância gigantesca para essa propagação, mas que também não foi a peça fundamental. O evangelho que se expande nesse mundo de então, né, ele é levado por pessoas comuns, pessoas que vão ouvindo a mensagem do evangelho e através de seus deslocamentos, seja por causa de questões comerciais, né, seja por outras questões, esse evangelho ele vai sendo propagado por essas pessoas comuns, ou seja, isso já nos dá uma dimensão do quanto nós somos importantes. Cada um de nós é importante para a propagação do evangelho. Então, às vezes nós pensamos assim, eu não sou importante porque eu não sou convidado para isso, eu não sou convidado para aquilo, ninguém na minha igreja me vê, mas a igreja é o lugar de nós nos reunirmos para adorar. A nossa maior missão é fora dela. A nossa maior missão é no nosso trabalho, a nossa maior missão é no meio da nossa vizinhança, no meio da nossa família, porque foi dessa forma que o cristianismo ele foi propagado inicialmente. Então, quando o cristianismo ele nasce, não tem aqui, pelo menos no início do cristianismo, uma igreja bem estabelecida aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra lá. Não. São povos que vão se convertendo, vão fazendo as suas reuniões dentro dos seus próprios lares, mas ao mesmo tempo vão levando essa mensagem aonde quer que eles vão andando. Eu acho interessante, eu ouvi uma certa vez aquele versículo que fala assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho. E eu ouvi um professor falando uma vez que a intenção real daquele versículo não é ide por todo mundo, mas indo por todo mundo.
dá uma certa diferença. Ou seja, aonde quer que vocês passarem, passem pregando, passem evangelizando, passem propagando essa mensagem do Evangelho. E nós vamos para o nosso próximo slide. Então, ainda falando sobre esse ide ou sobre esse indo, para que se vá é necessário que haja uma estrutura, né? uma infraestrutura favorável. E Roma investe nessa infraestrutura. Não para que o evangelho fosse propagado, longe disso. O imperador não está nem pensando nisso. O imperador está pensando em investir na infraestrutura, investir na segurança, justamente para que o império cresça. Né? O Império Romano parece que ele tem aquela ideia assim, eu cheguei, me estabeleci, vou conquistar, mas eu quero permanecer. E para eu permanecer, eu preciso investir. Se eu não investir em infraestrutura e em segurança, daqui a pouco outros povos, assim como eu invadi, assim como eu estou conquistando, outros povos também vão invadir aqui e vão conquistar. Então, quando Roma ela investe em infraestrutura e ela investe em segurança, ela está tendo facilidade de deslocar tanto para proteger os seus territórios, né, as suas fronteiras, como também para realizar suas questões comerciais. A preocupação do imperador é somente essa, né? É somente essa. Mas, através dessa preocupação e desse cuidado, o cristianismo encontra um território favorável para ser propagado. E aí Roma, ela traz essa infraestrutura, né? Ela traz essa segurança para esses povos conquistados, mas ela tem um outro problema. Ela precisa que esses povos aceitem ali ser submissos ao império. Porque nós estamos falando do seguinte, são povos que estão ali vivendo na sua sociedade, com os seus costumes, e de repente chega, né, o exército romano, invade, toma aquele território, e esse povo que está acostumado, está habituado com a sua forma de vida, ele pode aceitar ou ele pode se rebelar, não é isso? Então Roma ela tem uma política muito interessante porque ela não vai reprimir esses povos no sentido de acabar com a cultura deles, e isso é uma herança já de Alexandre o Grande, que tinha essa mesma forma de liderar. Né? Alexandre ele conquistava e ele não impunha a sua doutrina, né? A sua religião, a sua cultura, sem respeitar a cultura daquele que estava ali. Quando a gente fala de cultura helenística, que foi a cultura implantada justamente por Alexandre, é uma cultura que ela mescla vários costumes, várias religiões, justamente por isso, porque Alexandre não chega proibindo o povo de cultuar o seu Deus, não proíbe o povo de permanecer com a sua cultura, mas ele insere a cultura dele ali também. Roma faz a mesma coisa. Roma faz a mesma coisa. De forma que, com o passar do tempo, aquele povo vai perdendo a sua identidade. Não de maneira impositiva, mas de maneira doutrinária. Né? Roma ela vai trazer essa questão da política de pão e circo, porque já viu que o povo reclama da política, reclama da política, chega o carnaval, todo mundo viaja e vai curtir. Por quê? Porque naquele momento ali, eles não estão nem preocupados com o que está acontecendo com o mundo ao redor. Né? Então, assim, essa distração ela é usada justamente para isso. Então, essa política de pão e circo, que é implantada, as pessoas que eram conquistadas, né, elas acabavam por se interessar por isso, né? Por exemplo, que bacana, esse imperador é bom, hein? Esse imperador dá show pra gente, esse imperador, até pão ele serve pra gente, olha que... Então, acaba abraçando aquela cultura ali. Ele não proíbe a gente de cultuar os nossos deuses, não. Que beleza! Assim é. Né? Então, assim, o povo acabava por ficar e não se rebelar contra, né? Desde que Roma cuidasse dos interesses desse povo também. E era isso que Roma preocupava em fazer, pelo menos por um período. Posteriormente, isso vai acabar? Vai chegar um período que alguns povos não vão ter aquele atendimento que Roma precisa, ou em algumas regiões, e vão se rebelar, mas isso é a minoria e é um assunto para outra
outro vídeo. Então, Roma ela está doutrinando esses povos sem eles perceberem, né? E aí, dentro desse contexto que nós estamos falando, o cristianismo vai surgir dentro desse período, né? Nós vemos que o judaísmo já está ali estabelecido, e do judaísmo nasce o cristianismo. O cristianismo diverge um pouco, né? Ele tem uma certa diferença do judaísmo, e aí nós vamos entender um pouquinho por quê, tá? No próximo slide nós já vamos falar sobre isso. Então, o judaísmo está bem estabelecido e não quer problema com o regime imperial. E a missão do judaísmo, ela difere muito da missão do cristianismo. O cristianismo tem a missão do ID, o judaísmo não. O judaísmo é aquela religião que tem ali a sua liturgia, tem ali os seus costumes, tem ali os seus cultos, tem ali os seus encontros nas sinagogas, recebe quem chega, né? Ainda que de maneira meio que preconceituosa, mas recebe. Havia pessoas que se convertiam ao judaísmo, né? Mas eles não tinham essa preocupação de ir atrás. Quem chega é bem recebido, né? Mas não vou atrás, não preocupem em ir atrás. Já o cristianismo, não. O cristianismo tem aquela mensagem do ID, que eu recebo a mensagem de Cristo para a minha vida, eu me entendo ela, eu me aposto dela, eu recebo essa transformação, e eu preciso que o outro também receba essa transformação. Eu tenho essa missão. Deus, ele me incumbiu, Deus, ele te incumbiu de levar essa mensagem do Evangelho adiante. E por levar essa mensagem do Evangelho, o que vai acontecer? Mais pessoas vão se converter. E se mais pessoas vão se converter, esse cristianismo ele vai crescer no império como cresceu, né? E isso lá na frente vai gerar um grande problema. Então, o cristianismo ele vai passar a ser um problema para o império justamente por esse crescimento, porque o cristianismo ele traz essa mensagem transformadora, essa mensagem que traz uma mudança de mentalidade. Então, por exemplo, se está aumentando o número de cristãos no império, vai diminuir o número de pessoas que frequentam as arenas, participam das lutas dos gladiadores. Essa política de pão e circo, para os cristãos, ela não é bem vista, vamos dizer assim. E se diminui essas pessoas participando daquilo que o Império Romano tem como material de manobra, vamos dizer assim, um material de manobra, e eles percebem que esse número de pessoas está diminuindo, eles vão pensar assim, poxa, por que está diminuindo? Está diminuindo porque essas pessoas aí têm um outro costume. Até então, eles tinham o cristianismo como uma ramificação ali do judaísmo, né? O judaísmo, nos tempos de Jesus, era um judaísmo que estava fragmentado, né? Era um judaísmo que estava dividido. Então, havia o grupo dos saduceus, o grupo dos fariseus, o grupo dos zelotes, o grupo dos essênios, e o Império Romano já conhecia isso, já sabia que havia essas divisões, né? E dentre esses, os que tinham a possibilidade de rebeldia eram o grupo dos zelotes, né? Que eram aqueles que estavam dispostos a pegarem armas para lutar contra o Império. Mas ali era um período de quietude, todo mundo estava, de certa forma, acomodado. E aí eles veem que esse grupo que está crescendo, que é o grupo dos cristãos, que para eles é uma ramificação do cristianismo, esse grupo dos cristãos que está crescendo, acaba que está, de certa forma, menosprezando, vamos dizer assim, uma imposição do império, né? Indo contra a cultura que é pregada, né? Não tendo aquela consideração pelo imperador, isso aí começa a ser um problema para os cristãos. Começa a ser um problema para o império, porque eles têm nessa atitude dos cristãos uma faísca de rebeldia, vamos dizer assim, né? Ainda que os cristãos não fossem rebeldes, mas para eles, se os cristãos estão se afastando dos princípios romanos, vamos dizer assim, eles correm o risco de se tornarem um bando de rebeldes, e aí eles vão acabar perseguindo os cristãos. E aí, na próxima aula, a gente vai esmiuçar um pouco esse assunto, né? Mas nessa primeira aula, que é praticamente uma aula introdutória,
nós ficamos por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês.